A vida não estava fácil no Brasil dos anos 60. A indústria automobilística brasileira sequer havia chegado à adolescência. Muitos componentes eram importados e a produção ainda era baixa. Fatores que acabavam encarecendo a produção. Sim, carro já era um item caro naquela época e sempre foi. O salário da grande massa era pequeno e sim, já havia uma enorme concentração de renda. E não sobrava muito para bens de consumo. O fato é que comprar um automóvel 0 km era um luxo para poucos, bem poucos. Mas alguém teve uma grande ideia. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, vamos falar não apenas de um, mas de 4 modelos que foram os primeiros carros populares do Brasil e que atualmente são quase impossíveis de serem encontrados em estado original. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. O governo militar, nos anos 60, teve a ideia de criar uma linha de crédito via Caixa Econômica Federal e seus agentes. Com juros subsidiados, permitiu-se à época a realização desse sonho com prestações de perder a vista. Você já viu essa história outras vezes, não é? Os menos abastados finalmente poderiam ter o seu automóvel 0 km. Coube às montadoras que quisessem participar do programa o desenvolvimento de modelos populares que custassem muito menos que os que estavam em produção. Não havia tempo e muito menos dinheiro para novos projetos. Estamos no Brasil, cara, então você já está imaginando que a solução seria o famoso jeitinho brasileiro. Sim, você está certo. Foram desenvolvidas versões ultra populares, ou seja, depenaram os carros que já existiam. Algo parecido aconteceu no início dos anos 90, quando o governo lançou outro programa de incentivos para a indústria automobilística, nascendo assim uma nova indústria, a dos carros 1.0. Nasceram assim os improvisados Volkswagen Gol 1000, Fiat Uno Mille, Chevrolet Chevette Júnior e o Ford Escort Hobby. Lembra deles? Comenta aqui embaixo. Teremos um vídeo para falar dos populares a partir dessa época. Fique ligado. Voltando aos anos 60, ao invés de diminuírem a potência do motor, os fabricantes optaram pelas versões muito despojadas, para não dizer outra coisa. Tudo que era considerado desnecessário foi eliminado, restando muito pouco além do mínimo. Cromados desapareceram, a qualidade dos materiais caiu ao extremo, tampas, forros, tapetes e até lanternas desapareceram. Retrovisor externo? Pra quê? Seta? Ninguém dá mesmo. Marcador de combustível? Uma régua de madeira já é o suficiente. E no caso do Fusca, até os vidros eram mais finos. E é dele que vamos falar primeiro. A Volkswagen conseguiu a façanha de criar uma versão ainda mais popular do Fusca. Sim, é verdade e ele existe. O Fusca pé de boi. O apelo publicitário era o uso no campo, o que de fato o Fusca sempre fez muito bem. Lançado em 1965, estava disponível somente nas cores cinza prata e azul pastel. Externamente não possuía um cromado ou friso sequer. Todos os detalhes de acabamento eram pintados de branco, como os aros dos faróis, as calotas e os para-choques de lâmina única. O escapamento tinha apenas uma saída. De economia, a Volkswagen entende. Por dentro, forrações de portas feitas de Eucatex, com maçanetas herdadas da Kombi, bancos finos e sem qualquer botão de regulagem. Forração do teto, apenas parcial. Nada de tampa no porta-luvas. Painel liso, sem grade de alto-falantes e sem lugar para um rádio. Não havia tapeçaria e o marcador de gasolina era uma régua de madeira. O nome pé de boi foi dado pela própria Volkswagen, conforme mostram as propagandas da época. Se trata da versão mais despojada do Volkswagen no mundo inteiro em todos os tempos. Saindo da Volks, vamos a DKV, com os Caissara e Pracinha, duas versões básicas do mesmo carro, a perua V-Maguete. O Caissara foi uma iniciativa da própria DKV V-Mag. Foi lançada no final de 1962, antes do programa em questão. Estava disponível apenas em duas cores, bege e azul bebê. A tampa traseira era aproveitada dos restos de estoque antigo
ainda com os ressaltos dos frisos, e abriam para o lado, ao invés de ser bipartida como na Venaguete. Apenas os aros dos faróis eram cromados. Os detalhes de acabamento externo, como grade e para-choques, eram da cor do carro e as calotas eram pretas. O interior era vermelho, com bancos lisos e de material de baixa qualidade. Apenas nas portas recebiam forração, bem vagabunda, diga-se de passagem. Na parte de trás e porta-malas, tudo na lata. Quebra-sol só do lado do motorista. Já no painel tinha velocímetro com odômetro, marcador de combustível e temperatura. Porém, suprimiram até o emblema típico dos DKVs. A Caiçara foi produzida até o fim de 1964, dando lugar à pracinha, diferindo muito pouco a sua antecessora, mudando apenas o sentido de abertura das portas e o desenho da tampa do porta-malas, já modernizado. Não possuía os sistemas Lubrimate e nem de roda livre. Foram fabricadas apenas 1.170 Caiçaras e 6.750 pracinhas. Agora é a vez das Sincas Alvorada e Profissional. A Sinca seguiu a mesma receita da DKV VMAG, lançando duas versões do seu ultra popular. O primeiro foi o Alvorada, que assim como o Caiçara, foi lançado antes do programa governamental, em 1963. Era uma versão simplificada da famosa Sinca Chambó, que virou até música. Será que o canal vai se chamar Automóveis e Músicas? Abraço, Lito! A Alvorada não chegava a extremos quanto à falta de equipamentos. Seguindo a regra das concorrentes, era disponível apenas em duas cores, sem a opção de pintura bicolor. Mantinha boa parte dos cromados, como nos para-choques. As calotas foram diminuídas, cobrindo apenas o centro da roda, mas ainda eram cromadas. Forrações dos bancos e laterais tinham material inferior e de desenho liso. O painel também foi simplificado, apresentando a ausência de alguns botões. Foram extraídos também relógio elétrico, odômetro parcial e acendedor de cigarros. Ao todo foram vendidos menos de 400 Sinca Alvorada. Em 1965, a Sinca fez uma segunda tentativa, mais radical dessa vez, dentro das normas do governo. O mercado-alvo era o de carros de praça, o Uber do passado. Eu adoraria ir de Sinca para o aeroporto. Uber Legends já é realidade. Foi batizado de acordo com a proposta, Profissional. Esse sim, um pé de boi de respeito. Para-choques de lâmina única, pintados de cinza, assim como a grade e as calotas. Nenhum cromado como manda o figurino. Bancos de plástico e forrações laterais de Eucatex pintado. Horrível, porém barato. Painel ainda mais simples. Porta-luvas sem tampa, porta-malas sem forrações. O Sinca Profissional era tão pelado, because race car, que o consumo e o desempenho melhoraram, graças à diferença de peso em relação ao Chambord. Agora é a vez dele, o Gordini teimoso. Temos 2 vídeos contando a história do Dalfine e Gordini muito completos. O link está na descrição. Este primo paupérrimo do Gordini briga com o Fusca para saber qual é mais depenado. Não tinha setas, ninguém usa mesmo. A lanterna traseira era única, acima da placa, como numa moto. Pelo menos o feliz comprador poderia escolher entre 3 cores: cinza, preto e marrom. O Teimoso foi lançado em 1964. E a lista de itens faltantes ou simplificados era extensa. Sem frisos, calotas ou cromados. Interior sem nenhuma forração, inclusive no teto. Bancos pra lá de simples. Armação de metal, com almofada inteiriça apenas na parte de cima, tipo espreguiçadeira. Limpador de para-brisa único. Nenhuma forração também no porta-malas. E não tinha retrovisor externo, como no Fusca. A revista 4 Rodas, na época do lançamento, fez até uma brincadeira, mostrando tudo o que faltava no Teimoso. A tentativa do governo de tornar o automóvel mais acessível à população falhou miseravelmente. E todos esses modelos populares venderam muito pouco. Quem adquiria um desses carros pelados, tratavam de comprar alguma dessas coisas que faltavam imediatamente. O que podia ser feito até mesmo na própria concessionária. Hoje em dia é quase impossível encontrar qualquer um deles em estado realmente original, sem nenhuma modificação ou acessório. São verdadeiras raridades. E você,
Já viu algum desses carros pelas ruas? Conta aqui embaixo nos comentários qual sua história com os populares e quais carros gostaria de ver aqui no canal. Claro que eu posso ter deixado algum detalhe dos maravilhosos pés de boi de fora. Escreva aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!